Heródoto, eu tenho aqui ao meu lado o senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás. Ele que falou já, mas mesmo assim também não deixou o Senado. Ele falou por volta de 2h30 da tarde, assim que houve o retorno do segundo bloco. Depois daquele intervalo que era para ter sido de 1 hora, acabou sendo de mais de 2 horas e disse que pretende ficar por aqui. Senador, diante da previsão otimista do senador Renan Calheiros de terminar a votação por volta de 10 horas, 11 horas da manhã, o senhor acredita que há algum acordo para agilizar a votação, para que os senadores de oposição ao governo falem mais rapidamente? Como é que vai se dar essa votação daqui para frente? Boa noite, Heródoto. Bom, eu acredito que, você sabe, é muito difícil você tolher o parlamentar do prazo que ele tem. Isso pode significar para o eleitorado dele como sendo talvez uma posição de omissão em um momento tão importante quanto este. É fundamental, nós sabemos muito bem, que a fala de um senador agora não vai sensibilizar nenhum voto aqui dentro do parlamento, dentro do Senado Federal. A definição de votos ela já está mais ou menos mapeada, nós já sabemos qual deverá ser o resultado final, o próximo dele. Agora, é um momento importante para que possamos também mostrar para a sociedade brasileira, com muita tranquilidade nesse tempo que nós temos, realmente o que provocou o impeachment da presidente da República. Não é apenas um detalhe de uma pedalada ou de um decreto, mas você tem que contextualizar um todo, né? Você tem que ter noção da gravidade do quadro que no decorrer desses anos foram, vamos dizer, praticados pela presidente da República para ter um benefício da sua reeleição e depois tentar mascarar uma realidade para a sociedade brasileira. E aí veio o desemprego, aí veio a inflação, aí veio o aumento de luz, de gasolina, o descrédito internacional do Brasil, enfim, veio o deblaque todo e veio todo esse processo de fragmentação da estrutura do país, os fundos de pensão, corrupção, Petrobras, enfim, uma série de problemas que nós estamos vendo no Brasil há 1 ano e meio, sem trabalhar, sem produzir, sem ter um plano, e mais de 300 mil empresas sendo fechadas nesse país. Então, diante deste quadro, é que o Congresso Nacional, motivado pelas ruas, não foi o Congresso Nacional o autor desse processo de impeachment da presidente da República. O Congresso Nacional foi alavancado e forçado a tomar uma posição depois que a população brasileira, dentro de um exercício novo da cidadania, com rede social, com movimento de rua, forçou, aí sim, partidos e políticos a assumir esse debate aqui no Congresso. Então, eu vejo que a pauta é uma pauta colocada pelos movimentos de rua, pela sociedade brasileira, e nós estamos cumprindo agora essa etapa, que é de dar continuidade ao processo e instalar-se um novo governo, com a esperança, lógico, de poder trazer não só de volta a esperança, mas o emprego, o crescimento, o investimento. Ninguém tem passe de mágica para fazer isso de uma hora para outra, mas pelo menos para inverter o clima e para buscar o sentimento de autoestima do povo brasileiro. Senador, Heródoto Barbeiro vai mandar uma pergunta para o senhor. Heródoto, pode falar. Cléber, eu queria que você perguntasse para o senador o seguinte, uma vez aprovada hoje, né, o afastamento da presidente Dilma, quanto tempo ele acha que dos 180 dias, quanto tempo será gasto, se é que dá para fazer essa previsão, até que se tenha uma decisão final se a presidente Dilma fica ou se ela sai? Perfeito, Heródoto. Ele pergunta o seguinte, senador. Provavelmente haverá aprovação do afastamento dela pelo prazo de até 6 meses. O Heródoto pergunta se o senhor imagina que isso deva levar menos tempo, qual a previsão para que se chegue ao momento do processo final desse afastamento, desse impeachment, com o afastamento dela ou não, em definitivo. Heródoto, você sabe que depois das normas do ADPF do Supremo Tribunal Federal, esses prazos eles são muito rígidos. Nós vamos ter agora os momentos do julgamento. Nós vamos entrar agora na parte do mérito. A parte formal já foi atingida, a parte também de mostrar as evidências de materialidade e de autoria da presidente da República também já foram identificados no relatório do senador Anastasia. Agora, este outro momento é um momento mais longo. Você vai ter que produzir provas, vão ter diligências, testemunha. Então, eu diria a você que é arriscado prever que realmente não vamos aí ter próximo dos 6 meses. É um processo que deverá se arrastar no mínimo aí uns 4, 5 meses. Não tem como isso ser mais rápido do que eu estou prevendo, não. Mas eu entendo que se o novo governo
implantar um ritmo acelerado, cortar na própria carne, cortar mordomia, cortar ministério, acabar com esse penduricalhos de comissionados para atender estrutura políticas, enfim, dar um sentimento de limpeza, de asepsia, de seriedade, de transparência. Eu acho que o clima já passa a ser de recuperar um novo governo. Essa parte já fica esquecida e já não passa nem a fazer parte do documentário, entra apenas aí na continuidade daquilo que tem que ser do dia a dia aqui do Senado Federal. Acredito que o Ricardo Couto também tem uma pergunta, o Nirlando Beirão, comentarista. Só um minutinho, senador. Clébio, a pergunta é do Nirlando. Nirlando, por favor. Clébio, boa noite, parabéns pelo trabalho aí. Dá um abraço no senador. É o seguinte, ele insinuou aí que ele já sabe o resultado, então podia contar pra gente qual vai ser para a gente já poder ir para casa dormir. Você entendeu? Você ouviu, Clébio? Eu não consegui te ouvir, Nirlando. Ele quer saber o placar que o senador espera. Porque ele já disse que já sabe mais ou menos o resultado. Então, para nos antecipar aqui, a gente já poder ir para casa dormir. Perfeito. Nirlando Beirão, um dos comentaristas do Jornal da Record News, te manda um abraço, senador. Obrigado, Ricardo. E é o Nirlando Beirão. Hã? Nirlando Beirão. O Nirlando Beirão. Ele aproveita para perguntar se o senhor tem ideia do placar, porque 40 talvez agora, com menos senadores presentes à sessão, é o número mínimo. Mas dá para estimar o placar, se passa dos 50, o que o senhor imagina? O placar vai ser entre 55 e 56 votos. Nós estamos aí exatamente nesses dois números. Eu acredito que mais 56. Tá bom? Mais 56 votos. O senador está cravando aqui a quantidade, um pouco mais da quantidade que seria necessária, né, Nirlando, Heródoto, Ricardo Couto, para o afastamento definitivo da presidente, dentro aí desse prazo máximo de 6 meses. Temos mais alguma pergunta aí de São Paulo? O Couto tem pergunta. Couto. Senador, eu me lembro bem do senhor na Couto, campanha Ricardo presidencial de 1989, a primeira eleição direta, né, depois da ditadura, e o senhor foi candidato a presidente da República. Muita gente se esquece disso. Nós vamos ter uma nova eleição agora em 2018. Eu queria saber do senhor quem pode ser o Fernando Collor, que venceu aquela eleição, na próxima. Quem tem o perfil dele, assim, mais à direita? O senhor seria candidato? Couto, eu não entendi a última parte da pergunta antes se ele seria candidato em relação ao Collor. Não, o Collor venceu a eleição, né, ganhou. O Collor derrotou o Brizola e o Lula, os dois candidatos de esquerda, e foi presidente da República. Agora eu pergunto a ele qual é o perfil de um Collor no atual quadro político. Ele teria esse perfil mais à direita? Ricardo Couto disse que se lembra na primeira eleição, após, portanto, a ditadura, que o senhor foi candidato à presidência da República. Ele pergunta se hoje o senhor seria candidato, como é que o senhor avalia essa questão? Cara, realmente, você sabe que quando nós fomos candidatos foi uma eleição extemporânea, ou seja, nós tivemos apenas a eleição para presidente da República em 1989. Não tínhamos aquela vinculação das candidaturas ao governo, ao Senado, a deputado federal, deputado estadual. É lógico, numa antecipação do processo eleitoral, se você me perguntasse se eu gostaria de ser candidato, enormemente. Já pensou, Ricardo, voltar a encontrar com o Lula no debate, hein? Mostrar exatamente o que ocorreu nas nossas vidas durante quase 30 anos aí depois de uma campanha eleitoral. É lógico que eu teria uma vontade enorme de poder voltar a disputar uma eleição, não nego isso, tá certo? Mas você sabe que dentro de uma eleição onde você tem outros momentos também, com outras eleições, você precisa de poder aí buscar alianças partidárias, precisa fazer uma composição mais ampla. Não é como foi em 1989, que você se lembra, que tivemos bons debates, ao mesmo tempo tivemos uma pluralidade enorme de pré-candidatos naquela época, e naquela época não tinha o tal do maqueteiro, era de improviso, nós entrávamos ali no debate como deve ser feito, né? Nada de maquiagem, nada de efeitos especiais, enfim, eu acho que foi muito mais aberta e sincera do que se monta hoje em dia uma campanha. Mas eu gostaria sim, muito, de poder debater os assuntos do Brasil, ao mesmo tempo mostrar o que é um governo responsável, o que é um governo populista, os prejuízos que traz à população a demagogia, a irresponsabilidade na gestão pública, mostrar realmente o que é um Brasil hoje que transfere para a população com mais de 11 milhões
de desempregados hoje, ou seja, a população do Uruguai multiplicado por 4. Nós estamos vendo que tudo aquilo que sinalizaram para as pessoas com melhorias, programas sociais, tive a oportunidade de mostrar o orçamento que será aplicado este ano, quer dizer, com cortes de até 85%. Enfim, nós vemos que aquilo que é baseado, tá certo, ou é embasado na demagogia, sem um estudo consistente, simplesmente tentando ganhar eleições, fazendo tudo para ganhar a eleição, o objetivo final é esse, se manter no poder, não tem como dar certo. E veja bem o prejuízo que o brasileiro hoje tem que pagar a conta, inevitavelmente seremos nós, e esperamos que o eleitor se conscientize cada vez mais e saiba quem é que tem competência, ou quem deverá ter competência para gerenciar sua cidade, seu estado, como também o país. Ok. Obrigado, senador. Mais alguma pergunta, Heródoto? Não, obrigado, Clébio. Ok, muito obrigado. Até já, portanto. Ele agradece, todos agradecem. Obrigado, senador. Eu que agradeço a todos. Se Deus quiser, qualquer hora, quero voltar aí, Heródoto, ao vivo aí, fazendo um debate aí, com essa mesa redonda tão preparada e competente. Muito obrigado e oportunidade. Uma boa noite a todos. Obrigado, senador. Boa noite. Heródoto Barbeiro, senador Ronaldo Caiado do DEM, ele disse que não vai arredar o pé, vai ficar por aqui, e a presença dos senadores agora aqui no Túnel do Tempo está sendo um pouco mais rara. Você vê que durante todo o dia eles passaram muito por aqui, me dá a impressão de que agora, por ser mais rara, mais difícil de encontrá-los, então a fila de imprensa para conversar com os senadores está gigantesca, mas a gente vai tentando aqui na medida do possível conseguir ao longo da cobertura novas intervenções de senadores que ainda estão para falar. Heródoto. Tá ok, Clébio. Até já então. Obrigado.